Quinta-feira, às 10 da manhã. Bom dia, bom verão 2025. Liberdade da expressão para ouvir agora com o Francisco Gomes e o André Ferreira. Rapazes, bom dia, bem-vindos, bom trabalho. Bom dia, Sr. ouvinte da Rádio Terra Nova, bom dia Maria João e bom dia aqui André Ferreira. Iniciamos o nosso programa de hoje aqui com uma nota não muito feliz para o desporto nacional. A seleção portuguesa sub-21 acabou por ser eliminada no sábado nos quartos de final do Euro sub-21 após uma derrota contra a Holanda, ou se quisermos ser mais correto, frente aos Países Baixos, depois de jogar em grande parte da partida com mais um jogador. Uma nota triste para esta seleção de formação com uma muito boa geração. Espera-se para ver qual é que será o futuro do selecionador nacional. Rui Jorge, vamos ver o que é que se espera para o futuro desta seleção. Talvez já esteja na altura de mudar o ciclo, parece-me já está claramente em final de ciclo, mas vamos esperar para ver o que é que vai acontecer a esta geração de atletas e o que é que espera o futuro desta seleção de formação nacional. Antes de mais, bom dia Maria João, bom dia a ti também Francisco Gomes e aos ouvintes da Terra Nova. É de lamentar obviamente este resultado no Euro da seleção sub-21, mas é como o Francisco disse, vamos ver como é que a Federação se vai preparar daqui para a frente, se vai manter o selecionador, se vai escolher o novo, vamos ver. Realmente a seleção tem uma equipa bastante forte, mas vamos ver realmente o que é que daqui para a frente vai acontecer, mas esperar que se tirem todas as dúvidas necessárias sobre o que correu mal no jogo, principalmente estando com menos um jogador a equipa dos Países Baixos. É um bocado preocupante, mas vamos ver e daqui para a frente esperar que a seleção tenha resultados mais positivos. Em duas notas, neste caso mais positivas, a seleção portuguesa de futsal para atletas com síndrome de Down sagrou-se, peço desculpa, na sexta-feira campeã europeia ao vencer a Turquia por 4-2 na final da competição, que foi disputada em Ferrara, na Itália. Alcançou o segundo título na competição depois de ter conseguido em 2018, na primeira edição da prova, o primeiro título neste caso. Portanto, aqui dar os parabéns então a esta seleção de futsal para atletas com síndrome de Down por este feito. O outro ponto positivo é a conquista da medalha de ouro, mais uma medalha de ouro para Fernando Pimenta na canoagem, nos campeonatos da Europa de canoagem, que Fernando Pimenta voltou a subir ao lugar mais alto do pódio na Chequia no dia de sábado. No dia de sábado, não, ontem, depois do dia de sábado, assim é que eu queria dizer, ter conquistado a medalha de ouro nos K1000 metros, portanto, nos K1000 metros, assim é que é, e renovar o título. Portanto, a medalha conquistada no dia de ontem foi nos K1 5000 metros, e aqui Fernando Pimenta mais uma vez a surpreender e a mostrar realmente que tem continuado a trabalhar, tem continuado a fazer o esforço e tem continuado a alcançar medalhas e está preparado, penso eu, para os próximos Jogos Olímpicos. Ainda vai demorar um bocadinho a lá chegarmos, mas é realmente, sem dúvida, quando este tipo de conquistas, deste tipo de campeonatos acontece, acaba por orgulhar, pelo menos penso eu que acaba por orgulhar qualquer português, e nós aqui obviamente continuaremos a torcer por todos estes portugueses que vão conquistando taças e medalhas ao longo destes anos, e esperar que todos eles consigam realizar no fim das contas os objetivos deles, que é as vitórias nas competições que participam. Sim, dar os parabéns a esta seleção de futsal com síndrome de Down, também uma seleção que quebra barreiras e que consegue desta forma, quebrando barreiras e orgulhar um bocadinho os portugueses pelas suas conquistas. E logicamente Fernando Pimenta é um atleta de um nível completamente estratosférico, um grande atleta português. Não tem tido assim a sorte do tão prometido e tão esperado assim, Euro Olímpico. Esperemos que venha aí, mas não vamos falar muito mais sobre isso, porque nós temos esta capacidade de dar um bocadinho má sorte aos atletas nacionais que elogiamos,
e, como é lógico, que elogiamos antes das competições acontecerem, como é lógico dar os parabéns tanto à seleção portuguesa com síndrome de Down como a Fernando Pimenta. E agora aqui muito rapidamente para darmos uma pequena nota, nós estamos distraídos, o processo que envolve o dupla Anjo e Joana Marques já arrancou o julgamento. O julgamento continuará no próximo dia 30. Tivemos aqui dois dias, se não estou de julgamento, com coisas muito interessantes a serem ditas. Passo a ironia. No tribunal, ou pelo menos muito interessante para percebermos que este caso, como nós já vínhamos dizer, não parece ser um caso muito, muito positivo para a imagem dos ex. Diversas figuras públicas já se foram posicionando, umas a favor, outras contra, aliás, umas de cada lado deste processo, este processo que desencadeou em Portugal um debate muito intenso sobre aquilo que é os limites do humor. Nós aqui, mais uma vez, e já o dissemos quando surgiu este processo e continuamos a dizer, que eu falo para mim, sei que também aqui posso falar para o André, estamos aqui do lado de Joana Marques. Mas uma coisa é certa e clara, não faz sentido muitas coisas que têm sido ditas, tem havido muitas ameaças aos entes, isso não faz sentido ameaçarmos pessoas porque não concordamos com elas ou porque elas fizeram um disparate, não faz sentido também o que uma célebre jornalista da nossa praça fez, comparando o que Joana Marques fez aos Anjos com o que está a acontecer com uma guerra. Não faz sentido, não faz minimamente sentido isso. E vamos lá ver o que é que vai acontecer. Esperemos que a justiça portuguesa, neste caso, funcione melhor do que a justiça brasileira, como nós falámos aqui há pouco tempo. Vamos esperar por isto e vamos torcer para que a justiça portuguesa e os tribunais portugueses entendam que existe uma coisa chamada liberdade de expressão e está dentro da liberdade de expressão como um todo, e é isso que nós esperemos. Não me vou pronunciar muito mais porque eu não tenho capacidade financeira para levar o processo dos ex, pelo menos por agora não vou pronunciar muito mais. Sim, existe liberdade de expressão e não é o nosso programa que passa aqui todas as quintas-feiras, mas a verdade seja dita que é uma coisa que acaba por ser bastante triste estar a acontecer e da parte dos Anjos terem aberto o processo, a Joana Marques acaba por ser um bocadinho triste para a nossa democracia e, como o Francisco disse bem, para a nossa liberdade de expressão. A discussão dos limites do humor vem sempre à tona com este tipo de conteúdos. Temos simplesmente só de aceitar, e eu também não me queria alongar muito, exatamente como o Francisco, com medo que venha a ter de ir a Lisboa ao tribunal para estar também num processo com os Anjos, mas não é que me apeteça agora, mas também não tenho muito dinheiro, mas verdade seja dita que acaba por ser um bocado triste para a nossa liberdade estarmos a ter este tipo de comentários de diversas figuras públicas que supostamente são a favor da liberdade e da opinião e do humor, acaba por ser bastante triste. Tendo em conta que o que Joana Marques fez foi só, nem sei se foi mesmo a própria Joana Marques que fez a montagem do vídeo, mas ela publicou simplesmente a montagem de um vídeo e simplesmente só fez uma frase de comentário na rede social Instagram, e tudo isto desencadeou esta coisa toda. Portanto, até se poderia dizer que, como muita gente diz, pensava que ela fez esta piada no programa no Extremamente Desagradável, mas não, foi simplesmente só no vídeo do Instagram, e é isso que entristece um bocadinho mais, e acho que no fim das contas deste processo, e que nós vamos aqui notando quando houver oportunidade e mais atualizações, vamos aqui falando e esperar, obviamente, que a liberdade de expressão ganhe e que, neste caso, Joana Marques acabe por ganhar. Muito rapidamente, antes de passarmos também aos temas, vamos falar novamente do conflito que está a surgir entre Israel e o Irão, que está a aumentar cada vez mais a tensão entre estes dois países. Este fim de semana, Donald Trump decidiu intervir com alguns ataques por parte dos Estados Unidos da América. A troca de mísseis entre Irão e Israel já fez bastantes estragos, infelizmente, e também já fez perder muitas vidas. Inocentes neste caso, mas os Estados Unidos da América entraram na madrugada de domingo, de sábado para domingo, na guerra que põe então frente a frente entre estes dois países, ao bombardearem 3 alvos
ligados ao programa nuclear iraniano, entre os quais as instalações de Fordow, que é uma fortaleza subterrânea numa região montanhosa. Netanyahu já elogiou esta medida do governo americano, enquanto que António Guterres condenou o uso do armamento e do ataque específico dos Estados Unidos ao Irão. Eu aqui, obviamente, que vou-me pôr do lado de António Guterres e acho que os Estados Unidos fizeram bastante mal em terem atacado desta forma o Irão e não terem sequer chegado ou tentado chegar a uma tentativa de acordo verbal e diplomática com o Irão, já que os Estados Unidos estão a apoiar Israel, mas vamos esperar que este tipo de ataque não acarrete uma situação um bocadinho mais perigosa, não só para aquela região do mundo, sim, neste caso, como também para as restantes fações do mundo, neste caso todos os países envoltos na ONU, nas Nações, neste caso nas Nações Unidas, na NATO, portanto esperar que não agrave muito mais a situação de guerra entre estes vários países que acabam por estar um bocadinho todos uns ao lado dos outros e todos a apoiar-se uns aos outros, portanto vamos esperar que isto não faça estragos. Donald Trump infelizmente tem a mania de pensar que tudo o que faz é bom, mas vamos esperar que este tipo de ataque que aconteceu na madrugada de sábado para domingo não traga coisas mais graves para o nosso planeta, porque se isso realmente acontecer, acho que podemos apontar o dedo caso estejamos vivos nesse pós-ataque, podemos apontar todos os dedos e todas as culpas a Donald Trump por causa desta guerra que poderá acontecer, neste caso a nível mundial. Sim, é muito isso. Lembramos que houve uma pessoa que se referindo, acho que aí no Obama, ou já Joe Biden, não tenho certeza, disse que se ele for eleito irá criar uma guerra com o Irão. Essa pessoa foi Donald Trump e, pelo visto, como mais uma vez aconteceu, Donald Trump acusou os outros de fazer aquilo que ele ia fazer. É absolutamente inacreditável. Lá, basicamente, temos um mundo num estado de tensão. O presidente de uma das nações mais poderosas do mundo é uma pessoa que está com um jarrica de gasolina a regar o conflito. É absolutamente inacreditável que isto possa acontecer numa altura em que o Paquistão disse que iria propor Donald Trump para Prémio Nobel da Paz. É absolutamente indesculpável que isto possa acontecer. É inacreditável que esta intervenção dos Estados Unidos tenha acontecido numa altura em que se precisa de mediadores de paz. Isto acontece. O futuro não parece ser muito promissor para aquela área. Estava agora aqui a conseguir ver as notícias. Parece que Tel Aviv encontra-se outra vez sobre ataques. Já sabemos que esta situação irá escalar e esperemos para ver o que é que irá acontecer. Aliás, Jerusalém neste momento está sob ataque. É uma notícia que eu estou aqui a acompanhar um bocadinho. É absolutamente inacreditável que isto possa acontecer e vamos lá ver e esperemos que aconteça aqui algo muito bom nos próximos dias e nas próximas horas que faça com que exista aqui um atenuar de tensões. Uma notícia que nós tínhamos deixado um bocadinho em umbrando e que também vamos falar nos Estados Unidos, algo que nós tínhamos deixado em umbrando e também vamos falar nos Estados Unidos, tem sido as manifestações que têm acontecido, também com, acima de tudo, no estado da Califórnia, em que inclusive foi mandada uma força, foram mandadas forças policiais, foi mandada a chamada Guarda Nacional por Donald Trump para reprimir os protestos, ao qual causou alguma polémica, porque não é muito habitual esta Guarda Nacional ser colocada, ser imposta pelo Presidente. Normalmente é o Governador do Estado que pede esse tipo de apoio. E desta vez não aconteceu, foi Donald Trump que o fez. Este processo tem a ver tem a ver em relação ao contrato política de imigração, acima de tudo, repatriamento de pessoas que têm acontecido nos Estados Unidos desde a tomada de posse de Donald Trump, porque não tem sido feito de forma regular, tem sido feito um bocadinho com eu olho para ti e penso que tu és o imigrante ilegal, vamos embora e siga caminho. Existem pessoas que estão envolvidas neste processo, que são cidadãos legalizados, ou inclusive há alguns que estão ali naquela fase, já têm os papéis que pediram o visto e encontram-se neste problema. É absolutamente inacreditável que isto esteja acontecendo numa nação como os Estados Unidos, porque não estamos só a falar de pessoas ilegais, não estamos a falar de militares, no sentido de pessoas de forças de segurança plenamente identificadas, têm sido através de carros descaracterizados, em sítios como, por exemplo, supermercados e não só. Aliás, uma das coisas que tem
prejudicado, apesar disto não ter muito impacto, mas tem prejudicado as assistências em estádios do Mundial de Clubes, tem sido exatamente o facto das pessoas terem medo de poder acontecer dentro do estádio. Isto aqui é uma coisa absolutamente inacreditável de um regime e de um Estado, acima de tudo de um governo que tem muito pouco amor a uma coisa chamada democracia e Estado de Direito, o que infelizmente já se sabia quando Donald Trump foi eleito. Ele está a confirmar os piores receios de toda a gente que via isto. Os seus apoiantes continuam fanáticos a olhar para ele. Vamos lá ver se vamos lá ver o que é que vai acontecer nos próximos dias e nas próximas semanas. Mais uma vez, os Estados Unidos estão com este grave problema interno. Vamos lá ver que impacto é que também esta atitude em relação ao Irão poderá ter neste caso. Esperemos e veremos o que é que irá acontecer no futuro. Sim, muito rapidamente, quando nós pensamos que Donald Trump não nos consegue surpreender mais, acabamos por nos enganar. Não sei se, obviamente, ainda há gente que pensa assim, mas quem pensa, se calhar, deixe de pensar, porque Donald Trump a cada semana acaba sempre por surpreender mais, exatamente como o Francisco disse. É um bocadinho assustador e antidemocrático as situações também que estão a acontecer nos Estados Unidos, ou que aconteceu neste caso nos Estados Unidos com os protestos, e também no entretanto que tinha que membros destes grupos e desta milícia, entre aspas, tinham assassinado também, penso que uma governadora democrata e o seu marido, também ele democrata, dentro da sua própria casa. Portanto, depois a investigação também já está a decorrer, mas acaba por ser bastante assustador, e não nos podemos esquecer que os norte-americanos têm direito a ter posse de arma, como se pudessem ter também exatamente uma carteira ao peito, ou no ombro, ou onde quer que seja. Portanto, não nos podemos esquecer desse tipo de situações, e acaba por ser bastante assustador aquilo que Donald Trump realmente está a fazer, porque parece que está a pegar em tudo ao mesmo tempo, está a pôr numa misturadora, naquelas misturadoras de sumo, e aquilo está a sair um smoothie de asneiras atrás das neiras, e acaba por ser exatamente bastante assustador o mundo que Donald Trump está a deixar, porque apesar de estar só a cingir-se aos Estados Unidos da América, isso está a afetar, acaba por afetar exatamente o mundo todo, não só decisões de outros países, mas também acaba por empurrar estes imigrantes que estão em situação legal para os seus países de origem, que provavelmente fugiram devido a represálias do próprio governo ou da própria polícia, de uma maneira que, pronto, não era a mais positiva deles estarem presentes nos seus países. Muito rapidamente, uma nota que... Só uma coisa, André, desculpa lá dizer-te, não sei se vais concordar comigo, mas eu tenho saudades do tempo em que o nosso némesis, assim, entre aspas, político, e salvando as grandes diferenças que existem, era Eduardo Cabrita. Tenho muitas saudades desse tempo. Sim, também tenho muitas saudades em que todas as semanas era Eduardo Cabrita que vinha ao nosso programa, e não era Donald Trump, porque pelo menos Eduardo Cabrita, por muitas asneiras que ele tivesse feito, era uma pessoa, acho, mais sã do que Donald Trump. Mas uma nota muito rápida, para reforçar que qualquer ligação neonazi é crime em Portugal, e a PJ está a fazer um grande trabalho em relação a isso. Nós para a semana provavelmente falaremos deste tema, que também temos vindo a arrastar ao longo das semanas, mas sem falta vamos falar deste caso que está a acontecer em Portugal. E está tudo dito então por esta semana. Para a semana cá estaremos, esperemos nós, num mundo um bocadinho mais positivo. Por isso, a todos, até para a semana. Até para a semana.